Certo. Uhum. Tem luz aqui. Oi? Vamos recorrer. Conectando-se ao Facebook Live. Olá. Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Guardar os nossos irmãos conectarem. Ó, Cris Gomes. Nalu, Vânia. Nalu, Vânia. Hoje, dia 21 de novembro. Aniversário do nosso sobrinho William César. 21 de novembro de 2020. Agora são 9 horas e 1 minuto, né? Estamos aqui nos conectando para a nossa devocional da manhã e vamos iniciar hoje um novo livro, né? Vamos iniciar hoje o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, muito bem. Estudamos o livro de Tiago, né? E hoje vamos estar entrando no livro de Gálatas. Lembrando que Gálatas, irmãos, não foi, né? Normalmente as cartas são direcionadas a uma igreja, né? A igreja de Éfeso, dos Efésios, né? De Éfeso, igreja de Colossos, né? Gálatas não foi a igreja, né, dos Gálatas, né? Mas foi a igreja da Galácia, uma região, né? Da Galácia. E nós vamos então, né? Gálatas, capítulo 1, são apenas 6 capítulos também, são tudo livros curtinhos, né? E assim a gente vai, né, aí estudando o Novo Testamento, né, um a um, de forma rápida, sucinta. Vamos ver o que a gente consegue fazer ainda. Esse ano de pandemia foi um ano de panorama bíblico para nós, né? Verdade. Conseguimos ver vários Palavra do livros, Senhor, né? E eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir estudar a Bíblia toda, tá? Vamos lá então? Vamos ler. Acompanhe com a esse gente. fundo Então. musical de passarinhos? Fundo musical de passarinhos, né? Vamos lá então. Vamos lá. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Tá, então como eu falei, né, é uma carta enviada, né, não a um povo específico, mas às igrejas que estão na Galácia, em toda a região da Galácia. Dá você ver que a Galácia ela era dividida em norte e sul, tá? A gente não tem notícia que havia igreja na região norte da Galácia, e sim na região sul da Galácia. Isso foi na viagem missionária de Paulo, tá? A gente vai ver muito descrito ali no livro de Atos dos Apóstolos, tá? A partir do capítulo 4 vai falar alguma coisa sobre isso, de Atos dos Apóstolos. Outra curiosidade que a gente vai ver aqui sobre essa carta, que é uma carta assim, de defesa da fé. Você vai ver que Paulo ele está falando muito de uma forma apologética, ou seja, defendendo a fé, né? Porque o que acontecia aqui, pastor? O evangelho estava sendo pregado. Então, o que as seitas, enfim, eles queriam fazer? De uma forma muito assim persuasiva, eles não podiam combater diretamente contra. Então o que eles tentavam fazer? Inserir no evangelho alguma coisa que vinha tirar a essência do evangelho. Então nós vamos ver aqui o que? Eles tentando inserir coisas judaizantes no evangelho para tirar a essência do Jesus. Por exemplo, né? Jesus morreu para que todos aqueles que nele crê fossem salvos, tá? Beleza, bacana. Só que daí eles começavam o quê? Mas para você ser salvo também, você tinha que guardar a lei, tinha que os rituais, ou seja, eles começavam a tirar a eficácia do evangelho, né? Se você guardasse a lei. Então, quer dizer, eles começavam a mudar, né, a principal valor do evangelho, né? Tentando inserir, né, o contexto da lei, dos judaizantes. Então, daí Paulo tem que vir e dar uma reposicionada, alinhada de novo no evangelho. Bem interessante, isso, bem bacana. Daí ele vai falar que não há outro evangelho. Isso. Admiro-me de que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia
um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tá, então aqui Paulo está deixando bem claro, ele fala assim, primeiro, ele está falando assim, olha, eu estou admirado, como é que vocês tão rápido Deixa o evangelho de Cristo. abandonar, né? Abandonam assim. O que é o evangelho de Cristo? As boas novas, né? Jesus morreu por vocês são salvos pela graça, vocês não precisam fazer nada, não vem de vós, é dom de Deus, né? E agora, o que está acontecendo aqui? Né, estava vendo um movimento judaizante dizendo assim que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que guardar as datas, que eles tinham que guardar os rituais, né, judaicos, porque senão não seriam salvos. Exatamente. Então ele falou assim, puxa, mas vocês estão voltando novamente, né, aos rudimentos antigos, né? Então, e aqui ele está exortando mesmo, né? E ele está falando assim, olha, ainda que venha um anjo do céu, que pregue outro evangelho, né? Que seja, algumas versões falam anátema, tá? Que significa o que? Anátema significa maldito, amaldiçoado, que seja amaldiçoado. Ele está falando, não acredite nisso. Ele fala assim, por favor, né? O evangelho é graça, é favor de Deus, né? Jesus já consumou tudo naquela cruz, não precisa fazer mais nada a não ser crer no Senhor Jesus, né? E obedecer a sua palavra, né? Não precisa mais de ritos, nem rituais, nem oferecer sacrifícios, a não ser o próprio sacrifício, né? Por Deus, né? E deixa eu ver, daí ele fala sobre agradar, né? Ele fala assim, não estou aqui para agradar homens, ou a Deus. Se fosse assim, não estaria servindo a Deus, não seria servo de Cristo. Aliás, né? Ele disse, ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus, seria servo de Cristo. Daí ele diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então aqui, irmãos, nessa outra parte aqui, então Paulo está fazendo o quê? Ele está falando sobre a identidade do apostolado dele, né? Então ele está falando assim, eu quero que saiba que o evangelho que por mim é anunciado, né, não é a origem humana, né, a forma que ele recebeu. Ele fala que ele era um perseguidor do evangelho, né, ele era um judeu, defendia, né, o judaísmo. Fala do encontro que ele teve, né, claro que de uma forma muito resumida, lá em Atos dos Apóstolos é muito mais detalhado, né, a forma que ele se encontrou indo para Damasco, que ele se encontrou com Jesus, né, que ele teve um encontro com ele. Ele fala que daí ele vem para Jerusalém, ele busca Cefas ou Pedro, né, e ali ele tem um encontro com ele, que ele não encontrou com nenhum dos outros apóstolos, a não ser Pedro e Tiago, irmão de Jesus. E ele fala que esse evangelho ele recebeu por revelação, né? Por revelação. Por revelação. Exatamente, que não foi... ele fala, deixa eu ver aqui, o que mais, né? Deixa eu ver, só pontuando aqui. Ele esteve com Pedro 15 dias. 15 dias. Deixa eu ver, Tiago, né? Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e Cilícia, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão apenas ouviam dizer. Aquele que antes era perseguidor, agora passa a ser perseguido, anunciando a fé que outrora procurava destruir, tá? E, queridos, então, demonstrando que agora
né, ele é um pregador da palavra de Deus. Essa aqui é apenas a introdução, né, do livro de Gálatas, né, o capítulo 1. Você vai ver ele durante todo o capítulo 1. Agora, algo que eu chamo a atenção para você, que você não pode perder no livro de Gálatas, é uma das cartas mais lindas, né, e uma carta muito tremenda, porque você vai ver uma carta assim, onde posiciona você, tá? Posiciona você, você vai ver que vai falar sobre família, vai falar sobre posicionamento, vai falar sobre frutos do Espírito, vai falar sobre obras da carne. Queridos, são 6 capítulos, praticamente uma semana, né? Você vai estudar uma semana aqui, mas vai falar sobre tanta coisa pertinente, maravilhosa do seu dia a dia, que vale muito a pena você estar com a gente, tá? Então aqui, Paulo aqui está trazendo uma base, um fundamento para dizer para você assim, olha, permaneça no Evangelho, permaneça firme, não fique mudando, né, de fé, né? Saiba que a fé que você foi arraigada é uma fé verdadeira, sincera. Ele coloca as credenciais dele, né, para dizer, olha, essas são minhas credenciais. O que eu aprendi, não aprendi de homem. Eu era um perseguidor. Mas hoje sou um perseguido. Isso. Por causa desse mesmo evangelho que eu persegui. Exatamente. Tá? E a gente convida você a permanecer com a gente por mais algum tempo, né? Durante esse tempo aí que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Tá bom? Um belo sábado a todos vocês, né? Que Deus abençoe. Tem mais. Amanhã mais Gálatas. Hoje às 15 horas com a Paulinha, né? Com a Paulinha. Às 15 horas nossa oração da tarde. E às 22 conosco, né? A gente na oração da noite, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos saudar aqui o nosso